Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. E agora a expectativa com a finalização da PEC 23, junto com a PEC 46, confirmadíssimo Auxílio Brasil de R$400. O programa agora está definitivo, oficializado, valor permanente com essa PEC aprovada tem os R$400 para o próximo ano, ano de 2022. Agora são duas situações que a gente está acompanhando, que é a liberação do retroativo, referente ao mês de novembro, que pode sair agora no próximo mês, mês de janeiro, e também os novos beneficiários. O governo pretende em janeiro começar com 17 milhões, assim irá zerar a fila para quem está no Bolsa Família, né, no antigo programa Bolsa Família, e também dará prioridade aí aos novos beneficiários, como as mães chefes, que têm CAD único, mas estão fora do Auxílio Brasil, e aquelas famílias que tenham idosos e deficientes que não estão recebendo BPC na sua composição familiar. Olá, tudo bem? Eu sou Alex Silva e a partir de agora vamos trazer detalhes, informações importantes. Quero lembrar que você que é do INSS, você que é aposentado, pensionista, preste atenção. O INSS está retomando a obrigatoriedade da prova de vida em janeiro. Os beneficiários deverão fazer a atualização no mês de aniversário. Cerca de 3 milhões estão com a prova de vida atrasada. Se tem alguém da sua família que é aposentado, que é pensionista do INSS, então avisa ele, avisa ela, eles devem ficar atentos aí para a retomada da obrigatoriedade da prova de vida a partir do próximo ano, a partir de janeiro. O calendário seguirá o mês de aniversário do beneficiário. Só para você ter uma ideia, segundo o INSS, cerca de 3,3 milhões de aposentados ainda não fizeram a atualização cadastral nesse ano. Se até o ano que vem a prova de vida não for feita, o beneficiário poderá perder o direito à aposentadoria. Isso não é bom. Então é ficar atento. A partir de janeiro, portanto, o INSS retoma a obrigatoriedade da prova de vida. Tá? Muito bem, olha, a Câmara concluiu finalmente a votação da PEC dos precatórios, programa social que é considerada a vitrine para a reeleição do presidente Bolsonaro. Após 5 meses que a gente vinha acompanhando isso, essas polêmicas, muita gente desacreditada, muita gente dizendo: Alex, isso não vai passar, isso não passa, os políticos não querem nada com a população, e tome atraso, e outra votação, e volta para outra casa, e vai no Senado, e bate na Câmara, enfim. Após 5 meses de polêmicas, finalmente o Congresso Nacional deu aval positivo, concluiu a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios. Eu sempre lembro que com essa aprovação, agora viabiliza o Auxílio Brasil de R$400 durante todo o próximo ano e é considerada a vitrine eleitoral do presidente Bolsonaro. No total, o projeto libera um gasto extra de R$106 bilhões no orçamento do próximo ano. Então, ontem, quarta-feira, dia 15, a Câmara concluiu a votação da parte da PEC que limita o pagamento de precatórios, que são as despesas do governo decorrentes de decisões judiciais. O texto foi aprovado em segundo turno, foram 332 votos a favor e 141 votos contrários. O governo precisava de pelo menos 308 para poder aprovar e teve 332 votos. Muitos cientistas, políticos, comentaristas dizem que aí, lógico, rolou muitos acordos, como, por exemplo, a liberação das emendas a esses parlamentares ainda nesse ano. Bem, a PEC acabou sendo dividida em duas validadas agora por Câmara e Senado. A primeira parte do texto já entrou em vigor, abrindo espaço de R$62 bilhões no orçamento do próximo ano, ao mudar o teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas da União. As partes alteradas pelo Senado foram votadas e aprovadas pelos deputados. Ao limitar o pagamento de precatórios, essa segunda parte da PEC, agora avalizada pela Câmara, abre um espaço de mais R$44 bilhões. No total, quando a gente soma tudo, o governo agora está recheado de bilhões de reais. São R$106 bilhões para usar no próximo ano, inclusive ano de eleições presidenciais. A aprovação final da PEC pela Câmara coloca um ponto final numa novela iniciada no mês de julho, mês 7 desse ano, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha falando sobre o orçamento do próximo ano que seria atingido por um meteoro. Ele se referia à necessidade de pagar
89 bilhões de reais em precatórios no próximo ano, avaliando que isso impediria pagar um auxílio. Na época, o governo estava defendendo R$300. Vocês lembram disso? Pois é. O governo mandou ao Congresso, então, uma PEC para parcelar os precatórios em 10 anos, no movimento que gerou forte turbulência nos mercados e contestado por diversos especialistas. O governo alterou a proposta e criou um limite para os precatórios até 2026, ou seja, temos ainda mais 4, talvez 5 anos. 4 anos, né? 2022 está chegando, então 2022, 23, 24, 25, 26, 6 anos. Além disso, mexeu no teto de gastos, levando aí uma debandada na equipe de Guedes com a saída de secretários ligados ao orçamento. Eu falei 6, mas na verdade são 5 anos, até 2026. Bem, a mudança no teto foi articulada pela área política do governo, que via uma chance de aumentar os gastos com investimentos e obras em ano eleitoral. O Senado, então, decidiu carimbar os recursos da PEC ao determinar que o espaço orçamentário aberto pela medida só poderá ser usado para pagar o Auxílio Brasil e também para as despesas obrigatórias do governo federal, como aposentadorias e pensões. Apesar da aprovação, a PEC deve parar no Supremo Tribunal Federal. O PDT, por exemplo, já anunciou que vai ao STF. E aí é o seguinte, o PDT vota não ao texto e anuncia que vai ao Supremo Tribunal Federal para demonstrar a inconstitucionalidade, inclusive do mérito, mas também do próprio processo legislativo. Que disse isso foi o deputado Paulo Ramos. Por trás de tudo isso, tem milhões de pessoas que estão agradecendo que vão receber R$400. Bem, a Ordem dos Advogados também vai ao Supremo contra a PEC. Embora se trata de uma emenda à Constituição, o Supremo pode analisar se ela fere cláusulas pétreas, princípios da Constituição que não podem ser alteradas. A OAB argumenta que a PEC fere a separação de poderes e os direitos individuais de cidadãos. Vamos ingressar o mais rápido possível no Supremo e tentar uma medida liminar. A inconstitucionalidade é tão gritante que a gente imagina que vai ter uma decisão ágil. Quem disse isso? Eduardo Gouveia, da Comissão de Precatórios da OAB. Está pensando que a novela é grande. Durante a votação ontem, quarta-feira, a Câmara rejeitou apenas um ponto alterado pelo Senado. Os deputados foram contra um calendário criado pelo Senado para o pagamento dos precatórios do Fundef, que é o antigo Fundo da Educação Básica com data específica para depósito. Bem, os precatórios do Fundef somam 17 bilhões de reais e são destinados principalmente aos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas, todos adversários do presidente Bolsonaro. O Senado estabeleceu um calendário de pagamento desses precatórios, garantindo que o dinheiro chegaria em abril do próximo ano, a pedido dos governadores. O acordo fechado na Câmara é para que esses precatórios não sigam esses calendários e sejam pagos ao longo do ano. Os deputados aliados ao governo não queriam ver os cofres de governadores oposicionistas cheios nas vésperas da eleição. Por outro lado, permanece a regra de que 40% do valor será pago em 2022, fora do teto de gastos. A avaliação é de que não será necessário voltar a uma análise do Senado, porque se trata de um texto que será suprimido da PEC e não alterado. Outro ponto que chegou a ser discutido entre os deputados foi mantido. A PEC cria um limite para o pagamento dos precatórios com base no valor que foi pago em 2016, atualizado pela inflação ano a ano. Esse limite irá valer até 2026. Alex, na situação, como fica, por exemplo, com essa PEC aprovada dos 400, todo mundo vai ter direito a 400, os 14,7 milhões de brasileiros? Exatamente. Tem agora como bancar o auxílio. Eu sempre falo sobre a questão de um dispositivo que deveria ser debatido para poder confirmar, para bancar de forma permanente. Esse valor está liberado, confirma 2022 todo, R$400. 2023, o governo que entrar vai ter que apontar uma fonte para continuar pagando os R$400. Por isso que isso já era para ter sido definido, tá? Alguns parlamentares dizem que isso vai ser resolvido, outros dizem que não tem trabalho, não tem dificuldade, enfim, mas vamos acompanhar isso de perto, tá? O que está em jogo agora é o retroativo. O governo tinha dito que iria pagar os R$400 assim que o Bolsa Família acabasse. Então o Bolsa Família acabou, chegou no mês de novembro, não saiu os 400. E aí, por uma questão de compromisso, de honrar, e aí fica a pergunta, será que o governo vai pagar de fato esse retroativo? Essa é a previsão que saia. Em janeiro você receba os 400 mais o que faltou no mês de novembro.
Em janeiro, há uma previsão dos novos beneficiários, 2 milhões e meio de beneficiários, chegando, portanto, a 17 milhões de pessoas. Durante todo o ano de 2022, o governo irá acrescentar mais beneficiários. A previsão, segundo o que foi aprovado na Câmara, é que de 14,7 pule para 17 milhões em janeiro e que durante o ano chegue aí a casa dos 20 milhões, talvez um pouco mais de brasileiros que terão direito a esse Auxílio Brasil. E o que chamou mais atenção foi a decisão no próprio Supremo, que todo brasileiro que tiver em situação de vulnerabilidade de renda deve ter direito a uma renda básica. Não ficou definido sobre isso, se essa renda básica, esse direito a essa renda básica é para enquadrar ou para entrar no programa Auxílio Brasil, para ter direito aos 400, porque tem outros programas, o governo também tem outros programas. Esse é o principal, Auxílio Brasil. Isso não foi definido, porém, a gente vai acompanhar isso de perto, porque de fato, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade de renda terá direito a uma renda básica. Pela decisão do Supremo, é o seguinte, quando você se enquadra, você não entra mais na fila de espera. Se você segue todas as exigências, todas as regras, né, que o governo exige, então você entra automaticamente sem precisar ficar em fila de espera, como está atualmente. Tem 1,5 milhão de pessoas na fila de espera. Então é aquela coisa, é comprovado que você faz parte dessa categoria, está em situação de vulnerabilidade de renda, então você já entra no programa. Deve ser o Auxílio Brasil, tá? Então, isso precisa de uma melhor definição, ficar mais transparente para a gente entender. Parte do governo disse que não ficou claro sobre essa situação, mas a verdade é que muita gente será beneficiada. Por isso que esses novos beneficiários de 17 a 20 milhões, talvez um pouco mais, ou seja, mais de 3, 4 milhões de pessoas poderão estar nessa situação e aí se enquadrará nessa situação que eu acabei de falar. São pessoas em situação de vulnerabilidade de renda para ter direito a uma renda básica. Isso é bom? Isso é excelente, tá? Então, pessoal, fica certo assim. Retroativo deve sair em janeiro. Os novos beneficiários, 2 milhões e meio para zerar a fila de espera também em janeiro. Nesse mês ainda o ministro João Romão Neto deve liberar o gás dos brasileiros, a 5,5 milhões de brasileiros. A qualquer momento será anunciado isso aí. A previsão é que saia antes do Natal, daqui para o dia 23, porém, alguns analistas acreditam que saia depois, mas que sair esse ano de dezembro, sai. PEC 23, pagamentos referentes agora a partir de janeiro. O Auxílio Brasil agora deixou de ser uma mera especulação de programa para se tornar um programa oficial do governo federal, um programa permanente que está substituindo o Bolsa Família e que vai pagar agora de forma oficial R$ 400 fixo. Isso é muito bom. Olha, outras informações que a gente traz também para você é que hoje, né, dia 16, hoje teremos aí a posse do novo ministro, o André Mendonça, inclusive com a presença do presidente Bolsonaro. A situação é a seguinte: o ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, toma posse hoje, dia 16, quinta-feira, como novo ministro do Supremo. Muito novo, por sinal, né? 48 anos de idade. A cerimônia está marcada para logo mais às 4 da tarde. Inclusive, tem participação restrita de várias autoridades e convidados em razão da pandemia da Covid. Ontem, quarta-feira, o presidente Bolsonaro informou ao Supremo que realizou um exame e testou negativo para a Covid-19 e irá comparecer. A expectativa é que cerca de 60 pessoas estejam no plenário entre ministros em exercício e aposentados, presidentes da República, Câmara, Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro. Então, hoje toma posse o ministro André Mendonça. Portanto, hoje, a partir das 4 horas da tarde, essa é a previsão. E a gente, lógico, trazendo para você. Foi uma indicação do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Então, aí, o ministro que vai tomar posse hoje, muito novo, por sinal, 48 anos de idade, e desejamos que Deus abençoe e boa sorte nesse novo trabalho árduo. Olha, a questão da privatização da Eletrobras, que poderá ser uma das fontes para pagar os R$ 400 já depois de 2022, lamentavelmente o Tribunal de Contas da União adiou novamente a decisão do processo de privatizá-la. Agora, a proposta só vai ser voltada aos debates, né, ser discutida pela Corte a partir do dia 19 de janeiro do próximo ano.
Eu sempre lembro que o governo tem fontes, tem um leque de opções para poder confirmar e bancar o auxílio nos outros anos. Esse ano de 2022 tem aí o valor da PEC para ser bancada, mas também tem a questão da reforma do imposto de renda. Eu sempre lembro que é uma opção que o governo tem também para poder resolver essa situação de fontes. Uma notícia que chega é que a carne pode ficar mais cara para o brasileiro. Por quê? Você está sabendo que a China já voltou a importar carne do Brasil? O fim do embargo da China às importações de carne de boi brasileiro, de carne, né, justamente foi anunciado ontem, dia 15, quarta-feira, vai deixar as carnes. Muita gente questiona, Alex, com essa decisão, com o fim do embargo da China, agora a China volta a comprar carne, a carne no Brasil vai ficar mais cara? Vai, infelizmente vai. Principalmente agora nesse fim de ano, período de dezembro, a tendência é aumentar. Então, segundo especialistas do mercado agropecuário, a carne sempre sobe nesse mês de dezembro por causa das festas de fim de ano. E isso deve acontecer de novo agora. A volta das importações chinesas, no entanto, não deve pesar no bolso desse mês. Mas a partir do próximo ano, quando as fazendas provavelmente vão reajustar o preço do boi vendido aos frigoríficos. Ou seja, se carne já está cara, imagina agora com o fim desse embargo da China. Agora a China volta a comprar carne brasileira. Consequentemente, deve ficar mais cara e vai pesar mais para o bolso dos brasileiros. Só a última informação, que o ministro João Roma Neto já deve estar aí com sua equipe preparando os novos cartões, os cartões do Auxílio Brasil. Então, a gente fica na expectativa que essa confecção seja iniciada já no início do próximo ano e as trocas comecem talvez no mês de fevereiro a março. Então, os cartões antigos do Bolsa Família, o tradicional cartão amarelo ainda continua, os beneficiários atuais do Auxílio Brasil ainda estão usando eles, aqueles que perderam o cartão usam normalmente um documento de identificação, RG, habilitação, os novos beneficiários que irão entrar em janeiro, essa previsão, 2,5 milhões a mais, eles devem entrar usando os documentos de identificação, né? RG ou CNH, e os cartões serão entregues assim que estiver pronto, que for confeccionado. Então, a logística deve funcionar assim. Fez os cartões, os milhões de cartões, os novos cartões, então substitui, o cartão amarelo não vai ter mais validade, isso talvez em fevereiro a março, e os novos cartões entrarão em cena. Lembra que o aplicativo Caixa Tem ainda continua com validade, né? Porque é a aposta da Caixa Econômica Federal. Você poderá fazer o saque também usando o Caixa Tem e fazer pagamentos online. Então, os novos beneficiários devem receber via Caixa Tem e também usando os seus documentos tradicionais RG e CNH. Ok? Então, a troca, a logística, se a Caixa vai levar até você através dos Correios ou se você vai ter que ir nos Correios pegar o seu cartão, essa logística de troca, o governo vai fazer uma campanha explicando tudo isso, tá? Muito bem, pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, sempre lembro, há uma possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, se há para ajudar 25 milhões de pessoas, eu espero que isso aconteça ainda esse ano, estamos no ano pré-eleitoral, esse ano pode sim prorrogar ainda, pode, está em cima, um mínimo de chance, mas se tem um mínimo de chance, então vamos acompanhar. Muita gente achava que esses 400 não ia passar, que o Auxílio Brasil ia pagar aquele valor antigo, médio, pequeno, de 17,84%. Eu vinha batendo na tecla da chance de ser aprovada e está aí o resultado. Tá? A gente conseguiu, a gente acompanhou, graças a Deus, deu tudo certo. Agora é a questão de esperar o retroativo. Hashtag quero meu retroativo. Se você deseja receber aquela diferença de novembro agora em janeiro, hashtag quero meu retroativo. E você que está fora do Auxílio Brasil e ficou de fora do auxílio emergencial, já que o governo encerrou uma 7ª parcela no mês de outubro, se você quer que o presidente confirme essa prorrogação ainda nesse mês de dezembro, então a hashtag é auxílio emergencial para 25 milhões, referente aí aos 25 milhões de brasileiros que ficaram sem nada em novembro. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Vamos torcer. Parlamentares de oposição em situação já estão pedindo ao presidente para que ele possa repensar isso e vamos torcer que dê certo. Talvez não dê,
mas é uma esperança, se tem esperança a gente tem que lutar por ela antes de começar o recesso. Então temos alguns dias pela frente, vamos torcer que o presidente se sensibilize, porque vai ser bom para a sua própria campanha, já que o governo tem a máquina na mão e essa é uma das ferramentas a serem utilizadas. A população desempregada, enfrentando a pobreza, a fome, nada melhor do que dar pelo menos uma prorrogação do auxílio emergencial. É possível, Alex? É sim. Tem dinheiro para isso? Agora tem. Tem muito dinheiro. A aprovação da PEC são mais de 100 bilhões de reais. É grande demais, tá? Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.